Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, eu quero analisar com vocês uma questão de concurso público desse ano de 2020, aplicado pela CESP, Banca CESP, para o cargo de oficial de justiça, avaliador no Tribunal de Justiça do Pará. A questão versa sobre os deveres processuais, os deveres dos sujeitos processuais, os deveres das partes, assim que está tratado no Código, especialmente com relação à classificação desses deveres dos sujeitos processuais como ato atentatório à dignidade da justiça. A identificação de quais sejam esses atos e a consequência. Vamos lá então. Vamos destacar o enunciado, fazer um apanhado geral, teórico e normativo e depois analisar as assertivas. Ao tratar dos, vejam, deveres das partes e dos procuradores, o CPC expressamente estabelece que, sem prejuízo de outras sanções criminais, civis e processuais, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de aplicação ao responsável de multa de até 20% do valor da causa. Então, esta é uma das consequências do ato atentatório à dignidade da justiça, e é esta outra consequência, além de outras sanções criminais, civis e processuais, multa de até 20% do valor da causa. Qual dessas condutas se insere dentro dos deveres das partes, quem de toda forma participa do processo, e mais especificamente, qual dessas condutas, além de ser dever das partes, também se classifica como ato atentatório à dignidade da justiça. Bom, a primeira consideração é que isso está disciplinado, grosso modo, no artigo 77 do CPC. Lá os senhores vão encontrar, além de outros previstos neste código, são deveres das partes, de seus procuradores, vejam, eu comecei dizendo, e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, então são os sujeitos processuais lato sensu. Primeiro lugar, primeiro dever, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Segundo dever, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Terceiro dever, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito, atos meramente procrastinatórios. Quarto dever, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Quinto dever, declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.
E sexto dever, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. E aí, os senhores verão, eu vou destacar aqui para não ter que ficar faltando, os senhores verão que os parágrafos desse artigo 77 mesmo vão destacar que o inciso 4º e o inciso 6º têm uma regulamentação especial. Percebam, parágrafo 1º, nas hipóteses dos incisos 4º e 6º, o juiz advertirá. Então aqui é uma consequência do processo cooperativo, né? Dever de avisar, dever de advertir, advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Parágrafo 2º, a violação ao disposto nos incisos, mais uma vez, 4º e 6º, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções, como diz o enunciado, criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Então, quais são, dentre os deveres processuais, aqueles considerados atos atentatórios à dignidade da justiça? Os enunciados nos incisos 4º e 6º. Inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 6º, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. De acordo com os parágrafos 1º e 2º desse mesmo artigo 77, estes são destacados aqui, ó, os atos atentatórios à dignidade da justiça. Então, com base nestes atos aqui, nós poderemos responder as questões. São 3, na verdade, né? Cumprir com exatidões, primeiro, não criar embaraços à efetivação, segundo, e não praticar atos de inovação ilegal. Percebam, nesse sentido de cumprir com exatidão, não criar embaraços, os senhores verão que também há lá no artigo 774 uma previsão no sentido de ato atentatório. Olha lá, artigo 774. O 774 está no capítulo do Código, está na parte do Código que versa sobre a atividade executiva, na execução. Então, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta, veja, falar em conduta, falar em ato, dá no mesmo, né? A conduta comissiva ou omissiva do executado que, aí fala em fraude à execução, fala que se opõe maliciosamente à execução, utilizando de meios ardis e artificiosos, dificulta ou embaraça a realização da penhora, resiste injustificadamente às ordens judiciais ou que intimado não indica os bens onde se encontram sujeitos à penhora e tudo mais. Veja que são condutas do demandado, do executado, que dificultam, portanto, o cumprimento das decisões judiciais. Então acaba que o 774 ele é uma complementação do 77, inciso 4º. 77, inciso 4º, 774. Fica até uma facilitação aí no que se refere a mimetização, decoração, para veja lá quem prefere as técnicas aí. Bom, vamos lá. Então, onde destacamos, podemos voltar ao enunciado. O que nos importa aqui é saber, dentre essas condutas que passaremos a ver, quais delas se enquadrará como ato atentatório à dignidade da justiça. Vamos lá. A inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso realizado pelo executado. Praticar inovação ilegal no estado de fato e bem litigioso. Veja que o 774, como eu destaquei, ele trata da execução justamente. Então me parece que essa alternativa A, ela agrada, né? Artigo 77, inciso 6º do CPC, combinado com 774, quando ele fala especificamente do executado. Vai ter um inciso lá que vai se relacionar a isso também. A linha B, vamos ver. Seria ato atentatório.
a interposição de apelação com intuito protelatório. Veja se o inciso 4º e o 6º, e lá o 774 da execução trata alguma coisa relacionada a isto. Não, isso no máximo teria a ver lá com praticar atos de pretensão ou de defesa quando cientes que são destituídos de fundamento, seriam protelatórios. Fere talvez um dever processual da parte de não praticar atos desnecessários, mas não é um ato atentatório. Evidentemente que não. 77, parágrafos 1º e 2º, combinado com os incisos 4º e 6º. Eles não se encontram lá. A linha C, o ajuizamento de petição inicial para reconhecimento de direito manifestamente prescrito. Os senhores verão que não tem isto aqui. Isto, no máximo, é uma formulação de pretensão quando cientes que são destituídos de fundamento. Está prescrito. Inciso 2º, mais uma vez, não está no inciso 4º e no inciso 6º. Então, também não. A linha B, nessa justificativa normativa, a linha C também. A linha D, o oferecimento de contestação com tese jurídica contrária ao enunciado de súmula vinculante. Os senhores verão, mais uma vez, que não está no inciso 4º, não está no inciso 6º, e mais uma vez isso se aproximaria do inciso 2º, no máximo, oferecimento de uma defesa, quando o ciente é destituído de fundamento. Destituído de fundamento porque é contrário a uma súmula vinculante. Então, não. E a linha E, que é a última, a utilização abusiva de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Também não está aqui. Isso, mais uma vez, no máximo poderia se incluir no inciso 2º ali. Se é uma utilização abusiva, é uma pretensão de desconsideração destituída de fundamento. Veja que o Código não fala expressamente nenhuma dessas hipóteses da linha B, C, D e E, mas elas poderiam, no máximo, se aproximar no artigo 77, inciso 2º. Mas para ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, o gabarito giraria em torno do artigo 77, parágrafos 1º e 2º, que definem o ato atentatório, e eles fazem menção, os parágrafos 1º e 2º, aos incisos 4º e 6º desse artigo 77. E aí, nesses incisos, os senhores verão que o gabarito será mesmo a letra A. A de aluno. Ok? Bom, meus amigos, então, essas as considerações que eu queria fazer hoje com os senhores a respeito dos deveres das partes, ato atentatório à dignidade da justiça. Por hora é só, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.